Hebreus capítulo 5. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeados para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: "Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai." Em outro lugar, as Escrituras Sagradas, ele também disse: "Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque." Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas por que vocês custam a entender as coisas? É difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Hebreus capítulo 6. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isso é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr a mão sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E, se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus. Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé e é impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira,
Meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E, como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que havia prometido que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas. E a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Assim como a âncora mantém seguro o barco, ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, Rei da Justiça. E porque ele era rei de Salim, o seu nome também quer dizer Rei da Paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento e sobre sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos da batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pegou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido e, por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei do povo de Israel recebeu-se baseada no sacerdote dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas
tivesse sido perfeito, não havia necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sabido que, por nascimento, Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá. E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito dos sacerdotes. E tudo isso se torna bem claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pela lei ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdote Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros sacerdotes tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus disse: o Senhor jurou que não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso Jesus é o grande sacerdote de quem necessitamos. Ele é o perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado por pecadores e levados acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pelas promessas feitas com o juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Paz do Senhor, quem fala é a irmã Emily. Vamos fazer uma pequena oração para fecharmos a leitura de hoje. Senhor Deus, querido amado Pai, muito obrigado por essa leitura de hoje e obrigado que o Espírito Santo falou em nossos corações e escreveu a Tua palavra em nossos corações e na nossa mente. Renova nossa mente para que possamos praticar aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração de fazer. Em nome de Jesus, amém.